Boa noite a todos, eu sou a Vânia Munhata de Vasconcelos, vim fazer o Evangelho no Lar Virtual com vocês e espero que nós tenhamos uma noite de estudo super produtiva, bastante esclarecedora, bastante feliz, cheia de energia boa. Lembrando a vocês que nós estamos falando no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nós estamos falando da parte ressurreição e reencarnação. São vários itens dentro desse assunto e eu acho bem legal, bem gostoso de estudar. Mas temos que ir com calma para poder ficar muito bem esclarecido. Então, bem-vindo a quem já chegou, daqui a pouco chega mais gente, mas nós não podemos aguardar muito, porque nós temos um compromisso com a espiritualidade amiga que já está presente no nosso ambiente aqui, tenho certeza disso, porque os espíritos não se atrasam, só nós encarnados que nos atrasamos, não é verdade? Então vamos já fazendo com que nosso corpo se acomode, fique confortável, para que o nosso coração se abra e a nossa mente se liberte e nós possamos nos unir num só pensamento, numa só força, numa só intenção, de modo a sintonizar com os bons espíritos que estão aqui nos nossos lares e possamos também receber a inspiração do Pai Maior para nosso estudo desta noite. E assim nós dizemos obrigado, Senhor, gratidão imensa pela encarnação, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, não só neste momento no Evangelho no Lar, mas aqui na vida carnal mesmo, que muitas vezes a gente reclama, critica, mas tem muito espírito que daria tudo para estar encarnado agora, para poder continuar o seu progresso, seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então que sejamos gratos e somos gratos por isso. Pedimos aos nossos mentores, a Jesus, que esteja conosco no nosso lar e que nós possamos conseguir compreender essa importante temática deste capítulo, que é a questão da reencarnação. Certos então de estarmos amparados, envolvidos, abraçados pelos nossos amigos da espiritualidade, nós pedimos a Deus permissão para iniciar os nossos estudos e que assim seja. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho? Eu não vou fazer nenhuma aqueles bate-papo de começo não, porque tem bastante coisa para falar e gostaria de fechar pelo menos esse primeiro item antes de entrar no próximo, mas se não der a gente continua depois, tá bom? Vamos lá, então nós lemos no outro evangelho até o item 8, falando sobre ressurreição e reencarnação, e nós continuamos a partir do item 9 agora, que diz o seguinte: o Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Isso é uma frase que a gente já tinha lido. Pode-se entender a explicação, pode-se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Percebem que Kardec dá duas explicações, poderia ser o Espírito de Deus que dá a vida ou a alma do homem. Vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Nesta última acepção de ser a alma do homem, continua com abre aspas aqui, ó. Vós não sabeis de onde vem, nem para onde ele vai. Acabei de ler, significa que não se conhece o que ele foi. Ele quem? A alma do homem. Não se conhece o que nós fomos, nem o que seremos, nem o que o espírito será. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, nós saberíamos, obviamente, de onde viemos, concordam? Uma vez que conheceríamos o nosso começo. Ora, eu, espírito, fui criado no momento em que meu corpo foi criado, então eu sei de onde eu vim. Mas se eu não fui criado nesse momento, então eu não sei de onde eu vim, porque eu não lembro. Vocês lembram? A gente não recorda. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Porque se a alma existe antes deste corpo, então é provável que ela já tenha vivido
em outras oportunidades. Então, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências estão um tanto quanto próximas uma explicação da outra. No item 10, vocês viram que eu meio que dei umas gaguejadas aqui, porque para quem tá lendo, ele não dá para ler e explicar assim de um jeito corrido, ele vem com pontuações, ele cita, depois ele faz aspas para citar de novo e explicar. Então eu depois convido vocês a darem uma olhada com os seus próprios olhinhos lá no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo e reler o item 9. Aí nós passamos agora para o item 10. Ora, isso é um texto de São Mateus que está sendo mencionado aqui. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. O item 11 vai explicar isso aqui, mas lembram vocês que estiveram comigo no último evangelho, que eu comentei com vocês que havia indícios bastante sugestivos de que João Batista, que era o primo de Jesus, que batizou Jesus, teria sido a encarnação do profeta Elias, que viveu mais ou menos 700 anos antes. Vocês lembram que eu comentei até com vocês? Isso eu já falei até em outros evangelhos no lar. Que o profeta Elias, ele, na época em que ele viveu, ele acabou mandando decapitar sacerdotes de Baal, e que como João, ele desencarna decapitado, o que poderia explicar também a questão da lei de causa e efeito, ou de ação e reação, como também a gente chama. Então, vamos ver dessa pontuada, que já adiantando a explicação, mas vamos ver o que diz o Evangelho. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de Mateus. Ou seja, se antes dá para até dizer assim, é o Espírito de Deus, assim, nós vamos verificar, será que pode ser reencarnação, será que não, não é? Nesta passagem que eu acabei de ler, não dá para ser assim. Por quê? Ela é inequívoca, ou seja, não existe um equívoco nenhum, porque Jesus falou pontualmente, textualmente, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Havia profecias que antes do Messias, Salvador, se manifestar, Elias voltaria. Então eu vou repetir, Jesus disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. O próprio Evangelho fala, não há aí nem figura, nem alegoria, é uma afirmação. Se ele está se referindo a João e ele diz, é ele mesmo o Elias, o que é que ele está querendo dizer? Que um é o outro reencarnado. Não poderia ser ressuscitado porque não é o mesmo corpo. Ressurreição acontece no mesmo corpo. Quando tem uma parada cardíaca, chamam a ambulância, vem o paramédico, me dá um choque, eu volto à vida, eu ressuscitei. Meu corpo estava morrendo e aí eu ressuscito. Mas quando eu nasço em outro corpo depois de uma morte com a decomposição do meu corpo físico, é óbvio que não é ressurreição, é reencarnação. Então vamos lá. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Estou repetindo, aí o texto está repetindo a frase de Jesus. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Ou seja, Jesus fala como se João Batista fosse uma pessoa que não vivesse, mas ele vivia. Então, de quem ele falava? De Elias, que não vivia como Elias, porque ele já tinha morrido, já tinha desencarnado. Ora, Jesus as explica dizendo, se quereis compreender o que vos disse,
é ele mesmo o Elias que deve vir. Notaram que a repetição, acabei de ler essa frase, está sendo lida de novo. Por quê? Porque o próprio texto de Kardec está repetindo, que é para não ter dúvida. João, não sendo outro, senão Elias, Jesus faz essa alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Então, João está vivo, é primo de Jesus. Todo mundo sabia de quem ele era filho, quando ele nasceu e o que ele fazia. Jesus estava encarnado. Jesus está falando de João como no passado como Elias. Então, continuamos. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha com a caridade pela doçura. Então Jesus pega numa frasezinha deste tamanho e coloca um conteúdo gigante em que ele diz: a vida continua, ninguém morre, nós reencarnamos, nós continuamos progredindo e o povo hebreu, os sacerdotes tentam ficar garantindo o reino dos céus pela violência, matando quem é infiel, mandando, exorcizando quase que, afastando aqueles que não seguem o pensamento hebreu, o pensamento judeu, e aí Jesus vem e fala que o reino de Deus é garantido, é conquistado pelo amor, pela caridade, pela bondade. E veja quanta coisa, como Jesus era capaz de se comunicar dessa forma. Então vamos lá. Depois Jesus ajunta dizendo o seguinte: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condição de compreender certas verdades. Para mim, para vocês, não sei, talvez seja um pouquinho mais fácil, mas não é mais fácil para muita gente ainda, nem era naquela época, porque para eles não conseguiam entender a questão científica, a questão lógica, a questão filosófica que estava embutida dentro dessa grande verdade. Felizmente, os discípulos, depois tornados apóstolos de Jesus, gravaram essas mensagens, escreveram, e por mais que os livros, os textos bíblicos possam e tenham sido adulterados, seja por má fé, seja pela pobreza de palavras das traduções, seja por engano, e seja por interpretações equivocadas, o fato é que nós temos esse conhecimento e a doutrina espírita vem para corroborar e esclarecer. Então é bem legal que a gente não tenha perdido essa informação. O item 12. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão, futuro, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. É porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. O texto é estranho mesmo, não se assustem se não entenderam nada, porque esse é um texto de Isaías, que está no capítulo 26, versículo 19. O item 13 vai explicar essa passagem de Isaías. Vamos lá. Interessante é que eu falei, não liguem se for complexo, mas olha como é que Kardec vem com a passagem, com a explicação. Essa passagem de Isaías também é bem explícita. Foi explícito para vocês? Nem sempre é tão explícito assim, a gente às vezes tem que ler no contexto maior e pensar bem. Mas Kardec facilitou o estudo, por isso que o estudo sistematizado da doutrina espírita é importante, porque ele facilitou a compreensão. Ele diz assim: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Repetiu a frase de Isaías. Então Kardec fala: se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda, e não falaria, como ele disse, viverão de novo,
Porque viverão de novo dá uma interpretação do quê? Morreu, terminou a vida, recomeça. Mas então ele fala, vivem ainda e não viverão, que é futuro. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam na interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, não de reencarnação, elas seriam sem a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Então, ele está dando 2 pontos de vista, no sentido espiritual e da regeneração moral. Mas ele continua citando os textos para ir complementando uma ideia e a outra ideia. Então, sigamos adiante. No item 14. Mas quando o homem, também é citação, ok? Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, acabou o corpo, consumido. Em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Essa é a pergunta que nós temos nos textos bíblicos. Dá para o homem reviver? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a transformação chegue. Essa passagem é uma das traduções de Job, ou conhecido como Jó, também Velho Testamento. Então, essa é uma passagem. Eu vou até repetir para vocês compararem com as outras 2 passagens, que são as mesmas, só que traduções diferentes. São a mesma passagem, tá ok? Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Segunda, quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se ele morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação? Terceira, quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Jó, traduções diferentes, está ou questionando ou afirmando o que nós temos conversado. A vida continua? Voltaremos a viver num corpo físico? Vamos ver a explicação do item 15 por Allan Kardec. O princípio da pluralidade das existências. O que é pluralidade, gente? Mais de uma existência. Está claramente expresso nessas 3 versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar de regeneração pela água do batismo, porque certamente ele não conhecia isso. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e reviver várias vezes. Por que morreríamos uma vez e reviveríamos uma vez só? É incontável, infinito. Quantas vezes podemos fazer isso se fazemos uma vez? Se você não consegue fazer, você não faz nenhuma. Mas se você fez uma vez, você pode conseguir fazer várias vezes. Então, multiplicidade, pluralidade das existências. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Job, lá no Velho Testamento, diz: eu, quando morrer, renascerei, reencarnarei. Não será ressurreição, porque ele está falando de um corpo novo e não do corpo que ele deixou claro aqui nas passagens teria se decomposto, se destruído. Cadê aqui? Perdi, gente, peraí. Ok. Retornarei, quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro
como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Se você falar isso, se eu disser isso, o que acontece que dá para entender? Eu vou para a rua, vou para a praça, vou no mercado, vou passear, vou fazer uma viagem, mas vou retornar. Vou retornar para onde? Para minha casa. Então, se eu saio do meu corpo e a ele retornarei, se saio dessa vida e a ela retornarei, eu voltarei a reencarnar. Continuando. Citação de novo: nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. E aí vem Kardec dizendo: Job evidentemente quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, ele se resigna à sua condição de dificuldade. Na versão grega, a palavra que ele usa é eu esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Abre aspas, quando minha existência terrestre findar-se, acabar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Fecha aspas. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará o seu retorno. Para quem estudou conosco se recordar, esse intervalo entre uma encarnação e outra é chamado de erraticidade. Ele falava de erraticidade sem ter o nome da palavra que definia esse espaço de tempo. Indo para os dos outros dois últimos tópicos, então Kardec diz assim: não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição, sim, de uma forma equivocada, usando porque eles não sabiam explicar, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado, que a reencarnação foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira formal, sem sombra de dúvida. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Quando se parar de ter preconceito com a reencarnação, como se Deus pudesse criar o céu e a terra e todo o universo, mas não pudesse colocar o espírito imortal num corpo novo, dar uma roupinha nova física para continuar o nosso progresso, é uma incoerência. Então, o que Kardec está dizendo é o seguinte: um dia, sem preconceitos, meditaremos nisso e veremos que tem muito sentido e muita lógica. A única lógica, inclusive, que justifica explicar as mazelas sociais, as diferenças sociais, somando essa questão da reencarnação à questão da lei de causa e efeito. E por fim, o item 17 fecha essa parte dizendo o seguinte: mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos para as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo que pode-se dizer seria material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Você não vê o motor, mas pelo movimento você presume o motor, a existência do motor. Só ela, a reencarnação, pode dizer ao homem da onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra e justificar todas as anomalias, as diferenças, os desníveis, tudo isso que a gente vê cotidianamente e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Nessa parte ele dá uma sugestão de ver sobre o estudo do dogma da reencarnação, o Livro dos Espíritos,
capítulo 4 também e 5, e o livro O que é o Espiritismo, dos dois de Kardec, no capítulo 2, ok? E aí eu fecho dizendo aqui: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são incompreensíveis, ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias, sendo que este princípio é a chave que deve lhe restituir, lhe devolver seu verdadeiro sentido. Agora vejam, gente, que coisa maravilhosa. Eu espero, né, porque ler e explicar essa passagem para mim não é muito fácil. Não sei se vocês notam que é tanto conteúdo, já estou até repetindo isso porque é verdade, tanto conteúdo em tão pouco espaço, que fica assim, a gente tem que demandar uma atenção muito grande. Recomendo fortemente que vocês releiam essa passagem, que eu penso que vai ficar um pouco mais clara. Agora, olha que beleza, não estamos perdidos, não existe inferno, não estamos vivendo e sofrendo aqui à toa, a vida vai continuar, os nossos entes queridos continuam, eles aprendem e estudam assim como nós aprenderemos e aprendemos no passado e estamos aprendendo agora, estudamos, nós construímos destinos futuros novos a partir da nossa transformação, a partir do nosso esforço. Reencarnar é uma necessidade, não existe como explicar Deus, como explicar a bondade de Deus, a justiça de Deus, sem a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito. Eu já fiz esse teste, faço sempre, eu nunca, honestamente, gostaria muito de conseguir compreender a ótica de uma pessoa de outra religião cristã, quando eu pergunto, me explica a justiça divina sem a reencarnação, como é que você esclarece tudo isso que a gente vê aqui? E as pessoas só falam quando tentam explicar que Deus premiará no além. Mas caramba, se eu tiver uma vida melhor que alguém, ou tiver uma vida pior que alguém, e nós, as duas pessoas forem boas, Deus vai premiar lá do outro lado porque eu sou boa, não porque eu tive uma vida difícil. E aí ele vai dar mesmo prêmio para mim e para o outro, quando na verdade nós recebemos da vida a consequência, o resultado da nossa conduta, da nossa forma de ser, de pensar, de agir. Não sei vocês, mas para mim é uma das coisas que eu mais admiro na doutrina, com os esclarecimentos desta parte da reencarnação, diferenciando da ressurreição. E quando se fala de ressurreição dentro da Bíblia, dentro dos livros bíblicos, ele está tratando muitas vezes até de ressurreição mesmo, recuperação, como por exemplo Lázaro, ele não havia morrido, foi ressurreição, mas a reencarnação aparece muitas vezes com nomes equivocados, porque eles não tinham conhecimento suficiente para diferenciar. E, gente, existem passagens aqui, como nós lemos algumas, e existem outras, que eles vão dizer, até tem uma que não me recordo, é Velho Testamento, não me lembro mais agora o profeta que falou, não sei se é Jeremias ou Josué, é com J, se eu não me engano, em que ele diz que é dado ao homem morrer apenas uma vez e após a morte virá o julgamento. Essa é uma das passagens mais utilizadas para falar contra a reencarnação, mas vocês querem ver mudar tudo na ótica da interpretação dessa parte? Deus colocou na nossa consciência, explicação espírita, o auto-julgamento. Nós temos uma consciência que diz para nós o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo, o que é bom, o que é mal. Se eu faço uma coisa errada, vocês fazem uma coisa errada, a gente vai deitar e deita e dorme tranquilo? Não, nós deitamos e dormimos preocupados, ansiosos, temerosos, a gente teme que a vida nos devolva coisas erradas que nós fizemos, a gente se sente arrependido muitas vezes ou culpado muitas vezes.
Quem é que está me julgando? É meu anjo da guarda? É o vizinho? É o Deus? Não, é a minha consciência. Então é dado ao homem morrer apenas uma vez. Quem é o homem no gênero feminino, homem enquanto espécie? No gênero feminino hoje, Vânia. Quem é a Vânia? A Vânia é este corpo com este espírito que está se manifestando intelectualmente agora com vocês. Então, só essa é a Vânia. A Vânia é este espírito com este corpo. Quando este espírito não estiver neste corpo, não será Vânia. Percebem? Porque a Vânia é o personagem desta existência. Quando Vânia desencarnar, virá o julgamento final. Final do quê? Da existência da Vânia, que é este corpo com este espírito. O espírito parte, abandona o corpo, a consciência diz: Vânia querida, minha querida personagem que deixou seu corpo lá atrás, você foi boa nisso e foi errada naquilo, você acertou este ponto e errou naquele outro ponto. Sabe qual é o seu destino? Esta colônia ou este recanto do umbral. É você, através da sua própria consciência, que faz o julgamento. Então, mesmo esta passagem que é usada para dizer não tem reencarnação, ela reforça que a vida continua após o corpo físico e que o julgamento que vem não é o julgamento de Jesus, que virá em algum tempo hipotético do futuro, não se sabe quando, e que a gente desencarna e fica dormindo o sono, que é um limbo qualquer, esperando que Jesus volte, sendo que todos os dias nasce gente nova, morre gente e nasce gente. Quando é que vai acontecer o julgamento se for dessa forma? A gente não sabe, ele não julga por etapas, julga tudo no final? Não, sou eu mesma, minha consciência que tem gravado todos os valores morais e todas as leis naturais que Deus criou, que vai julgar e dizer para onde eu mereço ir. Isso acontece com todos nós. Então sim, está correto, é dado ao homem morrer apenas uma vez. Eu, homem, eu, corpo físico com este espírito que sou e este corpo em que estou, mas depois dessa morte virá o julgamento. E aí, com a lei de reencarnação, continuaremos nos preparando para retornar à vida e continuamos nos julgando até que não precisemos mais reencarnar. Espero não ter feito muita confusão na cabecinha de vocês aí hoje. Por favor, deixem seus questionamentos, se ficar alguma coisa no ar, eu me coloco sempre à disposição de vocês, porque eu amo de paixão fazer isso que eu estou fazendo agora, amo de paixão estar aqui com vocês, amo de paixão a Deus, a Jesus, aos nossos bons espíritos e à doutrina espírita que salvou a vida de tanta gente, a vida moral de tanta gente e salvou a vida moral minha também. Eu sou realmente uma grande fã de tudo isso que Deus colocou nas nossas existências. Deus abençoe, Jesus acompanhe, permaneça com vocês, que os seus mentores possam conseguir se comunicar cada vez com mais facilidade com vocês, para vocês compreenderem tudo o que ele tem para dizer e que vocês lembrem que isso tudo que eu falei aqui serve para todos nós que estamos do lado de cada vida e serve para quem está do lado de lá também. Vocês que têm entes queridos do lado de lá como eu tenho também, nós todos somos uma grande família que não se perde jamais. Que Deus abençoe e que vamos pensar agora numa grande luz iluminando esse planeta, em que a gente diz: Senhor, nosso Pai querido, Deus amado, Criador de todas as coisas, providência divina sempre presente em nossas vidas, que colocou no nosso caminho a Jesus e os bons espíritos para nos orientarem, envolva o nosso planeta inteiro, toda a sua obra, os seres humanos, os animais, os vegetais, que possa limpar todas as mazelas morais, as formas de pensamento, ajudar a fortalecer cada ser humano nas suas provas, nas suas dificuldades, que a gente confie mais no Senhor, nosso Pai, que a gente saiba que não vai morrer de véspera, não vai passar antes da hora, não vai adoecer fora de hora, que as coisas não acontecem sem que estejamos prontos para enfrentar todas as dificuldades e mostrar que somos bons alunos e que superamos as dificuldades
porque nós aqui na Terra somos isso mesmo, alunos na escola da vida. Que Deus abençoe a todos, que Jesus fique conosco durante todos os dias e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Jesus nos acompanhar. Beijo, gente! Boa noite, ótima semana. Tchau, tchau!